Fala pessoal, agora nós vamos falar do histórico e evolução dos fundos imobiliários no Brasil. É muito importante essa aula porque se eu quero ser um expert, um grande especialista em fundo imobiliário, eu preciso saber do histórico, como que ele foi crescendo ao longo do tempo, quando que foi introduzido o IFIX, por exemplo, quando que ele deu um salto de número de investidores, será que foi agora, será que foi no passado, em que ano foi criado, quando foi o primeiro fundo imobiliário? É importante para você ser um grande expert, então vamos entender um pouco mais. Primeiro vamos falar do crescimento do mercado imobiliário no Brasil. Começou com o aumento da renda da classe média, ou seja, mais pessoas ganhando dinheiro e maior a demanda por imóveis. Além disso, os financiamentos foram feitos, mais pessoas procurando, mais pessoas financiando em 300 meses, e isso fez com que o preço dos imóveis subisse. Então, essa demanda aqueceu muito o mercado, principalmente de 2000 a 2010, que teve um crescimento econômico, muito por conta do boom das commodities, foi fundamental, mas não foi o crescimento do fundo imobiliário aí, aqui foi o crescimento do mercado imobiliário, porque o fundo imobiliário patinou muito para conseguir crescer. Você vai ver que é muito recente o crescimento do fundo imobiliário e por isso que poucas pessoas entendem e procuram sobre esse tipo de investimento. Então, quem está agora se especializando vai sair na frente de todo mundo. Vou mostrar para vocês. A evolução da indústria imobiliária brasileira evoluiu rápido nos últimos anos e foram feitos novos modelos de negócio, incorporação imobiliária, construção de edifício inteligente, edifício sustentável e por aí vai. Ou seja, muito, mas muito imóvel sendo construído no Brasil. E falando agora dos fundos imobiliários, quando que surgiu esse tipo de fundo? Então, o primeiro fundo imobiliário foi em 1993, estamos falando um pouco mais de 30 anos, ou seja, parece o mercado há muito tempo, né? O mercado um pouco mais antigo, por 30 anos de mercado, já teria muita gente investindo, principalmente há 30 anos atrás, mas não é assim, mas não foi assim que funcionou. Hoje existem vários tipos de fundos imobiliários no Brasil, incluindo que investem em imóvel comercial, residencial, shopping center e outras propriedades que a gente vai ver muito ao longo das próximas aulas. E muitos dos primeiros fundos imobiliários não existem mais atualmente, mas o primeiro fundo imobiliário, o Memorial Office, que é o FOF11, o FMOF11, se encontra em funcionamento até os dias de hoje. Então, o primeiro fundo imobiliário até hoje funciona. E agora a gente vai entender um pouco mais, década a década, a gente vai agora fazer uma linha do tempo importante para você conseguir saber mais sobre a história de fundos imobiliários. Década de 90 foi quando foi criada a regulamentação dos FIIs, foi estabelecida pela Lei número 8.668, de 25 de junho de 93. Essa legislação permitiu a criação de fundos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários com o objetivo de captar recursos de investidores para desenvolver projetos imobiliários. Ou seja, tinham grandes projetos imobiliários, você, para não precisar captar aquele dinheirão, é um dinheiro grande de muita gente, é um dinheiro grande, porém poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas com muito dinheiro. Então, para poder conseguir entrar em mais projetos e democratizar mais, vamos pegar isso aqui e dividir em cotas e as pessoas acessam essas cotas. Então, foi criado e, como falei, o FMO F11 foi criado. Em 94, os primeiros FIIs ali, continuando a FMO F11, foram lançados no mercado, proporcionando uma nova forma de investimento em imóveis além da compra direta de propriedades. Ou seja, o mercado começou a sair do papel. E aí teve a criação dos CRIs, que são os fundos imobiliários de papel, que a gente vai falar bastante aqui também nas próximas aulas, que foi em 97, e aí veio mais expansão ainda desse mercado, porque o CRI dava um outro tipo de fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário de papel. E aí foi começando a expandir mais esse mercado. Por quê? Ele não serviu apenas para trazer maior liquidez e segurança no mercado imobiliário, mas também ele deu início a essa expansão, deu mais opções para os investidores. Nos anos 2000, o mercado cresceu de forma lenta. Como eu falei, o mercado imobiliário cresceu muito nos anos 2000, mas o fundo imobiliário deu uma bela de uma estagnada. A falta de conhecimento dos investidores sobre essa modalidade de investimentos e a baixa liquidez inicial foram obstáculos para a popularização dos FIIs, ou seja, não era legal para os bancos ficar vendendo fundo imobiliário, então só isso já dava impedimento. Estamos falando dos anos 2000 a 2010, já não tinha interesse algum dos bancos falarem sobre esse investimento, não tinha influenciadores para poder falar desse investimento
E quem investia tinha uma liquidez muito baixa. Lembra que eu falei? É condomínio fechado. Por ser condomínio fechado, para eu poder vender minha cota, tem que ter outra pessoa querendo comprar. Se tem poucas pessoas querendo comprar, a cota vai despencar. Então era um mercado muito morno ali que acontecia. Isso nos anos 2000. Agora em meados dos anos 2000, de 2005 a 2007, a melhora nas condições econômicas do Brasil e estabilidade financeira contribuíram para um crescimento gradual do mercado de FIIs que vocês vão ver aqui. A crise financeira de 2008 teve impacto temporário, mas os FIIs foram resilientes e se recuperaram rapidamente. E aí em 2008 teve um crescimento e popularização do fundo imobiliário, porque houve a instrução normativa da CVM número 472, que trouxe uma regulação que tem muitas coisas vigentes até hoje. Como, por exemplo, eles passaram a ser condomínio fechado. Como eu falei, você dá mais segurança para o fundo imobiliário porque as pessoas não conseguem resgatar o fundo imobiliário, mas sim comprar e vender cotas. Isso é importante. Além disso, lá que foi estabelecido que, no mínimo, o fundo tinha que distribuir 95% dos seus lucros na forma de dividendos. Isso até hoje. E lá de forma semestral. É até hoje de forma semestral? É. Porém, os fundos adotam o pagamento mensal para se tornar competitivo e foi uma característica que os investidores abraçaram. Logo, se um fundo deixar para pagar semestral, ele vai perder muito, porque os investidores não vão querer, eles querem o valor mensal. Essa regulamentação trouxe a possibilidade dos fundos imobiliários investirem em diversos ativos, além dos próprios imóveis e CRIs, como em ações, por exemplo. Além disso, o número de investidores, o número de fundos imobiliários começou a crescer a partir dessa data. Só para vocês terem uma ideia, até 2008, menos de 100 fundos imobiliários estavam no mercado. E hoje esse número chega a quase 1.000, sendo que dos quais 543 estão listados na B3 para livre negociação, ou seja, você vê o quanto que esse mercado evoluiu. E aí 2010 começa a entrar mais forte nisso. De 2010 a 2012 aumentou muito o número de FIIs listados, diversificação dos tipos de FIIs, como tijolo, papel, fundos de fundos, que atraiu mais pessoas. E aí teve um novo marco regulatório que foi estabelecido pela instrução CVM 472, que trouxe mais clareza e segurança para o mercado de FIIs. E aí entrou divulgação de informações, governança e transparência dos fundos, porque é importante. Eu preciso acompanhar aonde o fundo está colocando o dinheiro. E essa normativa de 2013 foi importante. Por que ela veio? Porque 2012 o bicho pegou com o efeito BBPO 11, que foi o seguinte. Eu era especialista em investimentos nessa época, atuando no mercado. E aí o Banco do Brasil fez o seguinte, eles criaram um fundo imobiliário onde você poderia ser dono das agências bancárias. Sabe onde ficam as agências bancárias do Banco do Brasil? Eles disponibilizaram. E aí você ganhava aluguel sobre essas agências. E aí tinham contratos atípicos com validade de 10 anos em várias agências. E isso foi distribuído no varejo dos bancos. Ou seja, os gerentes de relacionamento puderam vender e eles ganhavam uma porcentagem em cima disso. Foi aí que teve um salto enorme na indústria. E aí começaram a olhar um pouco mais para a indústria, que fizeram essa normativa da CVM, porque olha só, ele saiu aqui de 36 mil investidores, é muito pouco, 36 mil investidores em 2011 para 102 mil em 2012, ou seja, foi o primeiro grande salto importante nessa evolução. Depois ele ficou de lado por muito tempo. Então depois que foi feita essa oferta do Banco do Brasil, a liquidez se manteve baixa porque era esse fundo que era o grande fundo da indústria, mas quem comprou deixou lá, não queria ficar comprando e vendendo, não tinha liquidez, então o mercado ficou estagnado por um tempo, até que a partir de 2019 cresceu de forma extremamente acelerada, saiu de 645 mil e hoje passou de 2 milhões e 600 investidores. Nós estamos falando de abril de 2024, ou seja, muita gente descobriu agora o fundo imobiliário. Então é outro mercado, é outro. Um mercado que pouca gente conhece porque é muito recente. O mercado acionário já tem liquidez há muito tempo, muita gente conhece, outros ativos também. Então o fundo imobiliário poucos se especializaram e entendem porque estão descobrindo agora. Os próprios investidores estão entrando agora. Em dezembro de 2021, 1,5 milhão de investidores. São quantas pessoas no Brasil? São quantas pessoas em ações? Mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Mais
de 4, 5 milhões de pessoas investindo em ações. Então é um mercado muito novo. E aí quem se especializa antes ganha. E um mercado tomado por investidor pessoa física. Logo, dá muita oportunidade de distorção de preço, porque quando é uma pessoa física, uma pessoa que talvez não estudou muito, está procurando comprar qualquer fundo imobiliário, e aí tem distorções de preços. No mercado acionário é um pouco diferente. No mercado de ações, tem muito investidor institucional, bancos comprando, e aí tem menos distorção de preço. Aqui a gente consegue ver isso de uma forma melhor, por conta que a grande maioria é investidor pessoa física. O IFIX. E aí, vindo nessa linha de um mercado mais maduro, foi criado o IFIX, que foi o primeiro índice da B3 fora do mercado de ações e foi criado em 2012. E aí ele é um indicador de desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários, utilizado até hoje e é composto atualmente por 112 fundos imobiliários no IFIX. Expansão e maturidade do mercado, 2014 a 2019, como eu falei, ele continua a se expandir, mas o boom foi a partir de 2019, como a gente pode ver aqui, ó, o boom foi aqui, ó, a partir de 2019. Até 2018 ele tinha 200 mil, então bem pouco mesmo. Por quê? Tivemos a queda das taxas de juros do Brasil, que fez os investidores procurassem alternativas de rendimento. Então tem que lembrar disso também, né? Os juros no Brasil sempre foram muito altos. Então para as pessoas buscarem um risco maior em renda variável, não fazia sentido, porque ele já ganhava muito na renda fixa. E aí com os juros caindo, as pessoas começaram a procurar outros tipos de investimentos. E aí os fundos imobiliários estavam lá para você diversificar, para você buscar um tipo de retorno diferente. Então teve uma expansão e maturidade. E aí, logo depois teve a pandemia, né? 2020, março de 2020, começou a pandemia e falou, ferrou, pô, agora que está começando a crescer o mercado imobiliário, tem pandemia? Porque ferra tudo. Imagina, os escritórios ficam todos vazios porque as pessoas foram para o home office. Como que funciona isso? Só que alguns outros setores, como por exemplo o residencial, foi bom o Covid, porque mais pessoas começaram a procurar aluguéis de casas maiores, porque ele ia ficar mais tempo em casa do que no trabalho. Ele ia trabalhar de casa, e ao trabalhar de casa ele queria mais conforto, ele precisava de um quarto a mais para poder se colocar como escritório, então tem uma procura maior pelo imóvel residencial. Então meio que balanceou ali, tá? Mas teve alguns impactos importantes, como eu falei, em shoppings que ficaram fechados e em escritórios por conta do isolamento social. Fundos de papel e fundos logísticos mostraram maior resiliência durante a crise. Logística, um centro de distribuição, as pessoas comprando pela internet, acabou indo bem na pandemia. Isso é bom porque mostra o quando o fundo imobiliário ele tem ali vários tipos de papéis que se comportam de formas diferentes. Por isso que você montar uma carteira bem diversificada, você consegue ter ali um bom rendimento. Situação atual e tendências futuras. De 2022 para frente, ele está continuando a se recuperar dos impactos da pandemia, está retomando de forma gradual a ocupação dos imóveis comerciais, então os escritórios estão começando a realocar, principalmente quando a gente fala quando a gente fala de lajes comerciais, escritórios próximos de grandes centros, que tem ali uma boa procura das empresas, estão voltando a ficar lotados, diminuir a vacância, ou seja, diminuir o espaço vago. Um aumento na demanda por espaço logístico, aquela competição do comércio eletrônico, para as empresas ficarem mais perto e entregar mais rápido o produto para o consumidor e por aí vai. E tendências emergentes incluem a incorporação de ESG, o uso de tecnologia, a PropTech e uma maior diversificação dos ativos dentro dos fundos. A gente está num momento bom para fundos imobiliários olhando para frente. E aí, a evolução do número de fundos listados. Olha só, 2009 tinham 89 fundos na CVM e na B3 30 fundos. Então na B3 tinha 30 fundos. 2012, que foi o ano do BBPO11, chegou a 96 listados na B3. Olha como foi a evolução aqui. Hoje tem 543 fundos listados na B3 e quase 1.000 na CVM, ou seja, que não estão listados na B3. Ou seja, tem muito mais fundos imobiliários, inclusive até que ações. Sabia que tem mais fundos imobiliários que ações? Então mostra quanto esse mercado está crescendo. Aqui mostra o volume. O número de negócios não para de crescer, e isso é muito importante para dar liquidez para o mercado, e o volume vem se mantendo em alta. Isso é muito importante para a consolidação e maturidade do mercado.
E aqui são a quantidade de fundos imobiliários listados. Tem 106 fundos de CRI, ou seja, dá uma diversificação melhor, dá para você escolher melhor seus ativos. 82 fundos de logística, aí entra galpões industriais, 62 fundos de shoppings, 55 de escritórios e por aí vai. E olha só, tem renda urbana, agência bancária, como eu mostrei, residencial, fundo de fundos, fundo híbrido, fiagro, hospital, hotel, educacional, ou seja, tem muito mais opção. Então, quem entra em fundo imobiliário hoje encontra diversificação, encontra possibilidades de ganhos bons. Isso não existia no passado. Por isso que quem se especializa vai sair muito na frente. Imagina um mercado onde não tem analista específico. Tem analista que vai olhar só logística. Tem que ter. No mercado não tem. No mercado é analista de fundo imobiliário. E, quiçá, analista de fundo imobiliário de papel e tijolo, o que também é difícil. Então, isso aqui tem uma oportunidade gigante, despontando. O número de investidores, como eu mostrei aqui, ó, ele deve chegar a 5 milhões rapidamente. E por quê? Porque brasileiro já gosta de imóveis. E aí, uma característica de aplicar em imóveis de um jeito simples, como é fundo imobiliário, para pagar um aluguel, tem muito para crescer ainda. E, por fim, o valor de mercado de cada tipo de segmento. Então, o CRI, 65 bilhões de valor de mercado, logística 36 bilhões, shoppings 27 bilhões, ou seja, um mercado que está cada vez mais crescendo e ficando mais consolidado. E o volume negociado, 66% vem de pessoas físicas. Como eu falei, pessoa física mexe bastante com esse mercado. Institucional, 20%, investidor estrangeiro não residente, 10%, 2,5% instituição financeira e 1,30% outros que estão neste mercado. Certo? Deixa eu mostrar aqui, sumir um pouquinho, tá aí para vocês. E com isso a gente finaliza mais uma aula, passamos por toda a história de fundo imobiliário, demos algumas pinceladas importantes. Agora sim, você sabe do passado, você sabe como foi construído esse mercado e agora a gente pode avançar com mais conteúdo e mais conhecimento. Te vejo na próxima aula.